Sim ou não? Então aqui é sequência da aula do Gustavo, que ele falou de embriologia na aula de ontem. Mas foi de embriologia o tema, né? Então bora lá. Então hoje a gente vai dar continuidade à parte de desenvolvimento fetal. Então vocês viram lá com ele que essa parte de desenvolvimento ela é dividida em dois períodos. E essa divisão é importante até na hora da gente fazer a avaliação dessa gestação e avaliar se a paciente está evoluindo para um aborto ou uma chamada perda fetal. Então, a embriogênese vai ser a formação, período de formação dos órgãos e dos sistemas. Se essa gestante sofrer o impacto de uma doença viral, bacteriana ou da atuação de uma medicação teratogênica, quanto mais precoce, então quanto mais ela atuar nesse período de formação, piores vão ser as consequências mais danosas para esse feto, porque é um período que ele está em desenvolvimento celular, diferenciação celular, então se ele é afetado, ele corre o risco de ter mais alterações. Esse período de embriogênese, ele vai compreender entre 2 a 7 semanas de duração após o mecanismo de fertilização. Então lá, um ciclo regular de 28 dias, 14º dia, vai ter a liberação do óvulo. Se essa paciente tiver uma relação sexual, esse óvulo encontrar com o espermatozoide, vai ter o período, vai ter a ovulação, fecundação, e aí começa o período de desenvolvimento desse embrião. Já a fase fetal, ela vai iniciar 10 semanas depois da última menstruação daquela paciente. O feto, ele já vai ter características semelhantes às de um adulto, de um ser humano. Então, a gente vai calcular a chamada idade gestacional. Para calcular a idade gestacional, você vai perguntar qual dia da última, o primeiro dia da última menstruação daquela paciente. E essa data da última menstruação, ela é chamada de turno. E aí você vai calcular esse dia até a data do presente momento. Então vamos dizer que a data da menstruação da paciente seja dia 1º de janeiro. Então, para calcular essa idade gestacional, você vai pegar os 31 dias do mês de janeiro, os 28 dias do mês de fevereiro, o mês de março e o mês de abril. Então é a conta de lá até a data de hoje, se hoje fosse o dia da consulta de pré-natal de vocês. A DUM, ela vai ocorrer cerca de 2 semanas após a data da ovulação e fertilização e quase 3 semanas antes da implantação. Porque aqui, ó, vamos dizer que meu corpo seja um útero. Então, esse óvulo que saiu aqui do meu ovário, ele vai percorrer essa trompa e quando eu tiver uma relação sexual, esse espermatozoide que entrou aqui pela minha vagina vai percorrer o meu útero para chegar até a trompa. Então, o local ideal onde você acontece esse período, essa fecundação, seria aqui dentro da trompa. Depois que eu fecundei, por movimentos ciliares dessa trompa, então ele vai encaminhar, fazer o sentido retrógrado. Esse óvulo, esse espermatozoide fecundado, ele vai descer aqui para dentro do meu útero, onde vai ocorrer a anidação. Se por acaso esse movimento aqui dessa trompa estiver ruim, se essa trompa estiver obstruída, o lumen dela, a trompa, a viabilidade desse percurso aqui estiver diminuída, aquela passagem,
essa fecundação, essa nidação, ela vai ocorrer aqui na trompa. Então, vai dar origem àquela gravidez chamada ectópica, fora do útero. E, no caso, vai ser na trompa. Essa nidação, ela pode ocorrer bem aqui próximo, ó, da entrada da trompa para dentro do útero. Então, uma posição mais cornual. Então, isso daqui, esse processo da gestação ectópica pode ser em vários pontos da trompa até dentro do útero. Ou pode ser que, ao invés de fazer esse movimento para dentro do útero, esse óvulo e esse espermatozoide vão fazer o movimento para lá. E aí cai na cavidade abdominal e vai ter uma implantação de uma gestação abdominal. Então, essa gestação, ela vai ter uma média de 280 dias, ou chamadas 40 semanas. Quando a gente orienta lá o pré-natal para o paciente que você faz a data provável do parto, é o cálculo das 40 semanas. Mas, quando você faz a orientação da paciente procurar a maternidade, ela pode esperar no máximo até 41 semanas. Porque nesse período, do 40 para 41, é o risco maior desse neném ter eliminação de mecônio e ela aspirar, o feto, né? Aspirar o mecônio, ter alterações de desordem placentária, diminuição do líquido. Então, alterações que evoluem para o risco maior de óbito daquele feto. A gravidez ectópica seria pelo mau funcionamento dos cílios. São vários fatores. Eu citei a gravidez ectópica aqui só para vocês saírem entendendo a gravidez normal ou ectópica, entendeu? Porque vocês vão estudar a gravidez ectópica. Mas o fator primordial seria as infecções sexualmente transmissíveis que causariam alterações dessa permeabilidade tubar. Então, assim, quando uma grávida ela tem uma gravidez ectópica, na próxima gestação, por exemplo, é possível colocar? Sim, porque ela teve o fator associado ao risco infeccioso ali. Só também necessariamente em caso de gestações que vai vir ou No final da aula a gente vai falar do mecônio. Você aguarda lá? Bora lá. E aqui, ó, esses 280 dias corresponde a 10 períodos de 28 dias ou 9 meses mais 10 dias. Então, essa conta obstétrica, ela é obstétrica. Se você colocar para um matemático, ele vai dizer que essa gestação de 10 meses, entendeu? E não 9 meses que a gente fala. Então, é porque a gente acaba calculando, pensando no período de ovulação e fertilização. Então, e não na conta de 10 meses seguidos, ok? Aqui eu abri uma brecha na aula justamente para vocês entenderem esse cálculo da idade gestacional. Então, quando você chega lá na consulta de pré-natal, você vai perguntar para aquela paciente: a sua data da última menstruação é conhecida e certa? Então, pacientes que têm ciclos menstruais regulares a cada 28 dias ou a cada 38 dias, ela consegue definir adequadamente a data da última menstruação. Se ela tem uma data da última menstruação conhecida, você pode utilizar adequadamente. Então, aqui no caso desse exemplo aqui, ó, a paciente, ela estava na consulta no dia 17 de julho. A data da última menstruação foi aqui no dia 13 de julho. Então, pegou, e o dia da consulta foi aqui no dia 2 de outubro. Então, o que ele fez? Ele pegou os 13 dias da data de junho, os 31 dias de julho, 31 dias de agosto, 30 de setembro, 2 de outubro. Isso daqui deu 111 dias. Pegou esses 111 dias, dividiu por 7. A semana tem 7 dias. Então, deu 15 semanas e o que sobrou aqui, o resto, vai ser os dias. Ok?
Então, quando eu tenho a data da última menstruação, você vai pegar a data até o dia da consulta, somar o número de dias, dividir por 7, você vai ter o número de semanas e o resto vai ser o número de dias. Ok? Outra forma da gente calcular, lembrando, é eu pegar aqui, ó. Se eu não souber fazer as contas, confesso para vocês que quando eu era estudante de medicina, eu fazia plantão de obstetrícia. Então, a gente fazia as continhas do dedo, aí se ficava na dúvida, pegava o calendário e ia somando. Então, vamos dizer aqui, ó, a paciente, ela estava, a data da última menstruação, dia 23 de janeiro, e ela veio para a consulta aqui, ó, no dia 26 de março. Então, eu vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a cada semana, eu acrescento no caso ali foi toda quinta-feira, eu acrescento uma semana. Isso é uma orientação básica que a gente pode dar lá no pré-natal para aquela gestante. Então, a gente vai dizer assim, hoje você está com 35 semanas, a conta de você faria com 40. Doutora, como é que eu faço essa conta? Aí, se hoje é terça-feira, ela está com 35, toda terça-feira acrescenta uma semana daquela paciente. Entenderam a outra forma? Bora lá para frente. Você também pode calcular quando a data da última menstruação é conhecida, utilizando esse disco que ele é chamado de gestograma. Então, hoje de manhã, no meu ambulatório, nós recebemos 3 os representantes. Normalmente, os representantes que trabalham com medicação não obstetrícia, ou quando vocês vão para algum tipo de congresso, vocês vão estar recebendo esse disco. Nesse disco, ele vai ter aqui as setas, onde uma seta equivale à data da última menstruação. Então, hoje, dia 15 de abril, ela falou assim, minha menstruação, então, foi dia 1º de janeiro. Então, eu vou aqui na seta, onde equivale a data da última menstruação, e vou colocar dia 1º de janeiro. Vou seguindo janeiro, fevereiro, março, abril, até o dia da consulta de hoje. Então, lá no mês de abril, eu vou fazer a referência e aqui vai estar dizendo quantas semanas a paciente tem. Ok? Então, as enfermeiras utilizam muito esse disco para ela estar calculando a idade gestacional. Quando a DUM é desconhecida, mas se conhece o período do mês em que ela ocorreu. Então, se a paciente falar, eu menstruei no início do mês, eu vou colocar que a DUM é no dia 5. No meio do mês, no dia 15, e no final do mês, no dia 25. Essas formas, hoje a gente quase não utiliza isso, porque você acaba solicitando uma ultrassonografia e que vai calcular lá pela medida do CCM, comprimento cabeça nádega, ou pela biometria do feto, vai nos dar uma idade gestacional. Mas vocês têm que pensar que vocês vão atender pacientes na zona rural, onde vocês, naquele momento inicial, não tem uma ultrassonografia. Mas você vai para o exame físico, você já vai ter uma paciente que tem um fundo de útero, aí você mede aqui esse fundo de útero em 20 centímetros, eu vou calcular mais ou menos que ela esteja com 20 semanas de gestação. Então, você vai utilizar outros métodos para calcular essa idade gestacional, fora a utilização da ultrassom. Então, essa data da última menstruação, quando a data é desconhecida o período, você vai avaliar isso que eu estou falando. A altura de fundo de útero, vai avaliar o toque vaginal, se ele está mais endurecido ou se ele está mais amolecido. E a movimentação fetal, que normalmente na literatura fala que a paciente vai sentir a partir de 18, 20 semanas de gestação. Isso daqui também pode se multiplicar se a paciente for uma paciente mais gordinha, aquela obesa mesmo, já uma obesa mórbida.
como ela tem um panículo adiposo maior, ela pode ter uma dificuldade de diferenciar que essa movimentação. Então, como é que isso funciona? O paciente hoje veio na consulta, você pergunta a data da última menstruação, ela não sabe, mas você vê que ela está ali com a barriga proeminente, você vai para o exame físico. No exame físico, você vai pegar aquela fita métrica, colocar uma aqui no pubis da paciente, colocar a mão virada para a barriga da paciente, colocar a fita entre os dedos e você vai medir aqui que a altura do fundo da medida do útero está sobre a cicatriz umbilical. A cicatriz umbilical, teoricamente, eu vou ouvir batimentos cardíacos. Você vai e pergunta para a paciente, tem sentido na movimentação do neném? Sim, estou ouvindo um estremecer. Você vai pegar o sonar, vai fazer a ausculta desse batimento, então você vai colocar lá no seu cartão de pré-natal 20 semanas interrogado. Sem nem ela dizer qual a data da última menstruação. Entender? A partir de 20 semanas de gestação até 36 semanas, numa gestação sem comorbidades, a cada uma semana você vai ter um aumento de 1 centímetro desse fundo de útero. Na gestação com comorbidades, isso pode ser variável, porque se eu tiver uma gestante diabética, esse fundo de útero vai estar elevado. Se eu tiver um neném que está em restrição de crescimento, esse fundo de útero vai estar menor. Se eu tiver uma gestante que está em diminuição da quantidade de líquido, esse fundo de útero vai estar menor. Da mesma forma, aquela que estiver com aumento da quantidade de líquido, esse fundo de útero vai estar maior. E se for uma gestante gemelar, esse fundo de útero vai estar maior. Aí o que vai dar a ideia, certo? Só fazendo a ultrassonografia. Ok? Pergunta? Na prática, em relação ao toque vaginal, como é que dá para aferir a idade gestacional? Aqui não é nem aferir a idade gestacional, é avaliar se ela está grávida ou não. Isso daqui está partindo do princípio que você está com uma consulta inicial de uma paciente com atraso menstrual e você vai fazer o exame ginecológico e avaliar características de gravidez ou não. Vocês vão ter aula com o Gustavo, onde ele vai dar sinais presuntivos de gestação. Então, na semana passada, eu falei do hormônio chamado progesterona. A progesterona, ela vai atuar sobre a pele da paciente e ela vai causar um escurecimento da paciente. Então, aqui, ó, na barriga, que tem a linha alves, a separação, ela vai se tornar escurecida e amigra. A vagina da paciente vai se tornar arroxeada, mais escura, mais congesta. Se eu vou fazer o toque, aquele colo que seria a consistência mais para nariz de gestante não grávida, ele começa a estar mais amolecido, consistência de boca. Ok? Obrigado. Professora, sobre essas alterações em pacientes com comorbidade, para saber, é o aumento a quantidade de líquido vai variar, né, essa contabilização? E o crescimento do neném também. E crescimento. E aí, quais são os outros dados? Se é gravidez de gêmeos ou não, se a apresentação é pélvica ou não. Porque se a apresentação é cefálica, o neném ele tende a estar como se estivesse mais esticado. Quando a apresentação é de nádegas pélvico, né, ele vai estar dobrado sobre si. Então esse fundo de útero ele também vai estar um pouquinho menor. E se a apresentação é córnica, que é aquele neném que fica nessa posição aqui, cabeça para o lado de lá, as pernas para cá. Então esse fundo de útero também tende a ser menor, ok? Porque o neném, ele é um ovoide córnico. Então você não dorme assim, você dorme dorso flexionado sobre si.
Entendeu? Então, na apresentação pélvica, essa dorsiflexão, ela ainda acaba sendo maior, porque você vai pensar que o bumbum dele é que vai estar lá com o canal da vaginal, né? Aí aqui, ó, essa datação da idade gestacional, ela também pode ser realizada através da ultrassonografia. Quanto mais precoce a ultrassonografia, mais fidedigno para calcular a idade gestacional. Por quê? Porque quanto mais precoce, a idade gestacional vai ser calculada pelo comprimento cabeça-nádega. Esse comprimento aqui, ele não impõe as variáveis relacionadas. Se eu tenho um paciente de pais, se eu tenho um bebê de mães baixinhas, de anão ou de pais grandes. Então, quanto mais precoce, isso daqui é mais fidedigno e universal no cálculo da idade gestacional. Então, aqui, ó, quando eu faço uma ultrassonografia entre 7 e 10 semanas, o erro em relação à idade gestacional e à data provável do parto é de mais ou menos 3 dias. Quando eu faço entre 10 e 14 semanas, o erro ele passa a ser 7 dias. Por quê? Com essa idade gestacional aqui, eu já começo a ter partes, a medida já vai ser calculada pelos diâmetros. Então, eu vou calcular o diâmetro biparietal na cabeça do neném, a circunferência craniana, a circunferência abdominal e o comprimento do fêmur. Então, essas medidas aqui sofrem variações de acordo com a etnia daquele casal. Concordam? Então, aqui, ó, a partir de 13 semanas, entre 13 semanas e 6 dias, você vai fazer o comprimento cabeça-nádega e essa variação da idade gestacional, quanto mais tardio, vai até 7 dias. Depois, entre 14 e 15 semanas, pode ser 7 dias, mas acima de 28 semanas, já pode ter uma diferença entre 21 dias no cálculo dessa idade gestacional. Ok? Então, agora vamos perguntar assim. Você chegou hoje na emergência do Hospital do Oeste, uma paciente em trabalho de parto, não sabe a data da última menstruação, e a única ultrassonografia que ela tem é a de 28 semanas. Essa ultrassom serve para calcular a idade gestacional, sim ou não? Vamos lá, gente. Nossa, o parâmetro tem que ser igual a cabeça. Acho que não, porque a senhora falou que o parâmetro tinha que ser. Serve. Outra É a única que você tem. Por causa do cálculo. Você entendeu a diferença? Ela não é a ideal, mas é o único exame que eu tenho. Então, ela vai servir para calcular a idade gestacional. E aí, o que eu vou levar em consideração? Fazer a medida daquela barriga. Vai perguntar para a paciente, esse neném, você está sentindo essa movimentação há quanto tempo? Para avaliar quando é que ela sentiu uma movimentação. Mas vai ser o único exame como parâmetro. Ok? Perguntas sobre isso daqui? Você pode só repetir os parâmetros de novo? Aqui, ó. Então, a partir de 14 semanas, então, 13 mais 6, até 13 mais 6 é a ultrassonografia morfológica de primeiro trimestre, onde a medida da idade gestacional vai ser pelo comprimento cabeça-nádega. Porque antes dessa idade de 13 semanas, você vai estar ali calculando o saco gestacional, as medidas, os parâmetros do saco gestacional. Depois dessa idade de 14 semanas, o neném já tem partes ósseas. Então, você vai medir o diâmetro biparietal, que é na cabeça, a circunferência craniana, a circunferência abdominal e o comprimento do fêmur. Então, para vocês ficarem
ficarem claros. Se eu tenho diabetes, eu vou estar passando muita glicose para aquele neném. O neném gordinho, onde é que ele vai estar acumulando a comida? Na barriga dele. Então ele vai ter uma barriga gordinha. Então quando eu tiver o comprimento da circunferência abdominal, essa medida vai estar acima. Então a idade gestacional dele vai estar para cima, porque ele está grande para a idade gestacional. Entenderam? Mãe de doença hipertensiva. O vaso, que seria nesse diâmetro daqui, a artéria é umbilical, né? Ela vai estar assim, ó, bem fechadinho. Então, aquele neném está recebendo menos nutrientes, menos gordura, ele vai crescer menos. Se ele cresce menos, essa circunferência abdominal, ela é menor. Então, a idade gestacional vai estar para baixo. Então, meninos abaixo do peso, a gente pensa em doença hipertensiva. Meninos acima do peso, bebês, fetos acima do peso, você vai pensar em diabetes. Ok? Aqui, ó. A datação entre eu calcular a data da idade, a idade gestacional, pela data da última menstruação e pela ultrassonografia, a gente vai dar sempre preferência à ultrassonografia, quanto mais precoce possível. O ideal até 12 semanas de gestação. Mas e aí, como é que eu vou diferenciar se eu vou calcular, se eu vou considerar a da BUM ou a da primeira ultrassom? Você vai levar aqui, ó. Se essa ultrassonografia ela é mais precisa entre 7 e 12 semanas. Então, se eu tiver ultrassom até 12 semanas, é o ideal para cálculo da idade gestacional. Quando disponível a ultrassom nesse período, você vai estabelecer a idade gestacional e a data provável do parto a partir da comparação entre as idades gestacionais calculadas pela BUM e pela ultrassonografia. Então, quem acompanha comigo no pré-natal? Na primeira consulta, eu faço o cálculo da idade gestacional pela BUM e faço o cálculo da idade gestacional pela primeira ultrassom, na primeira consulta. E aí eu vou avaliar. Quando houver uma diferença superior a 5 dias entre a idade gestacional calculada pela BUM e pela ultrassom antes de 9 semanas, eu vou levar em consideração a idade estabelecida pela ultrassom, que ela é mais fidedigna. Ok? A partir do momento que eu calculei e vou levar em consideração a idade gestacional pela ultrassom, eu não vou mudar isso no decorrer do pré-natal. A idade gestacional ela é calculada pela primeira ultrassonografia. A paciente ela sempre fica em dúvida, porque às vezes vai passando as ultrassons e essa idade gestacional vai sendo alterada da mesma forma que a data provável do parto quando vocês lerem uma ultrassonografia. Por que isso ocorre? Devido às variações nesses parâmetros. Se for um neném que está crescendo pouco, as medidas dele vão ser menores e a idade gestacional é menor do que a esperada para aquela idade, que é real. Vocês entenderam? E se for um neném que está crescendo muito, as medidas vão estar grandes, vai dar uma idade gestacional acima do que a é real. Entenderam? Então, para que serve as ultrassonografias, então, finais da gestação? O crescimento, a apresentação, a quantidade de líquido, é isso. E o posicionamento da placenta, para você descartar que seja uma placenta baixa, uma placenta prévia. O que é uma placenta prévia? Vamos dizer que a porta ali da sala é o colo do útero. Uma placenta prévia é aquela que vai obstruir, fechar aquele útero. Então,
Então, se está fechando a porta, o neném pode nascer por aquela porta? Não. Então, vai ter que ser uma cesárea. Se tem uma placenta que está ali, eu vou ficar tocando a paciente? Não, porque se ela entrar em trabalho de parto e eu ficar tocando, eu vou meio que causar um sangramento ali. Então, por isso que quando vocês estiverem no internato do Hospital do Oeste, o paciente entra em trabalho de parto, da entrada na unidade, eu vou pedir a primeira ultrassom para eu calcular a idade gestacional. E a última ultrassom para eu ver o peso daquele neném, se é próximo de 4 quilos ou não, confirmar se ele está cefálico, pélvico ou córnico, avaliar a quantidade de líquido, avaliar o posicionamento da placenta. Ok? Para frente. Então, aqui, ó. Você tem chamado também a regra de Nagé. Essa daqui você vai calcular a data do parto. Então, essa data provável do parto são as 40 semanas. E vai basear nas semanas menstruais e não na semana de concepção daquele feto. Então, assim, qual é a regrinha? Se a data da última menstruação tiver entre os meses de janeiro, fevereiro e março, você vai somar 7 dias e 9 meses. Então, aqui, ó, dia 27 de fevereiro, 9, 2, 11, 27 com 7, 34, passou um mês. Então, passou o mês, ele passa para o mês seguinte. Então, não tem dia 34. Vai ser o dia 4 de dezembro. Ok? Se não tivesse passado o mês, seria o mês, a data correta. Foi lá? Isso daí é prova de buscar, tá? E se a DUM estiver entre o mês de abril e setembro, você soma 7 e diminui 3 ao mês. Então, aqui, ó. 1 com 7, 8. 12 menos 3, 9. Vocês querem tirar a foto aí? Isso daí cai na prova do Gustavo, tá bom? Ele coloca, calcule a data provável do parto, e aí vocês têm que calcular. Bora lá. A minha aula começa basicamente aqui. Bora lá pra mim? Então, aqui, ó. Eu dividi aquela fase do desenvolvimento fetal em ovo, zigoto, ou chamado blastocisto, em embrião e em feto. Então, esses são os estágios de desenvolvimento daquela gestação. Esse ovo, então, nesse período inicial, ele vai ser as alterações que ocorrem nas 2 semanas após a ovulação. Então, lá eu tive 14º dia, a ovulação, esse óvulo encontrou um espermatozoide, você teve a fertilização, você começa a ter as divisões celulares até a parte chamada de implantação, nidação. Então, o ideal é esse óvulo fecundado, ele vai encontrar uma área nutritiva dentro daquele endométrio. Então, o endométrio vai estar mais espessado, nutritivo, pronto para estar fazendo aquela implantação. Após o desenvolvimento dessas vilosidades coriônicas, depois da implantação, passa a ser chamado de embrião. Então, eu grudei aqui nessa parede, e é como a minha mão fosse desenvolver aqui, ó, vilosidades, raízes nessa parede do útero. Então, a partir desse período, eu começo a ser chamado de embrião. Lembrando da aula seguinte, até esse processo aqui, sem desenvolvimento da placenta, quem era que era responsável pela produção da progesterona? O corpo lúteo. Então, se eu tenho pacientes com sangramento, com ameaça de aborto nesse período, é por isso que a gente acaba dando progesterona para essa paciente.
subentendendo que você tem um corpo lúteo que não está mantendo a quantidade de progesterona. A literatura, vocês vão ver que ela é controversa. Que não fazem isso, não é recomendado o uso da progesterona nesse sentido. Mas na prática diária do obstetra, a gente acaba passando a progesterona com essa finalidade. O embrião, ele vai fazer parte, inicia-se na 3ª semana após a ovulação e tem duração de 6 semanas. Então, nesse período aqui é onde eu vou fazer o teste de gravidez, vai dar positivo, e aí você vai, igual na aula passada que eu falei, a dosagem do beta-HCG quantitativo, você vai avaliar a evolução dessa gestação, porque ele vai atingir um platô de 100, estabiliza e depois ele dá uma declinada. Então aqui a gente começa a medir essa gonadotrofina coriônica para avaliar o bem-estar e a evolução favorável dessa gestação. Já o feto, ele começa a contar aqui, 10 semanas depois da data da última menstruação, e é onde vai ter o crescimento, a maturação de todas as suas estruturas daquele corpo até o período, que vai ser do parto. Então, até parir, ele é considerado de feto. Então, esse período aqui, você tem as 2 semanas iniciais, zigoto, depois você tem aqui até a 8ª semana de embrião, e depois aqui você tem o período fetal. Algumas estruturas, o sistema nervoso central, ele começou aqui o processo de diferenciação de formação com 3 semanas e ele só vai terminar aqui, o período de parto. O sistema, a parte respiratória, ele só vai se completar o desenvolvimento depois que o neném nasce. Na fase de 5 anos de idade, 2 anos, aliás, é que vai completar a parte de formação e a parte respiratória. Então, o que vocês percebem? Quanto mais precoce, 8 semanas de gestação, se eu tiver atuação aqui, paciente que tomou uma medicação para abortar, o misoprostol, então ele vai atuar aqui na formação do sistema nervoso central. Então, ela pode ter aplasia de corpo caloso, ausência de corpo caloso. Essas alterações de coração, membros inferiores, malformações, quanto mais precoce, maiores as alterações que vão estar formando. Se eu tiver aqui um VDRL reagente, um toxoplasmose reagente, uma rubéola reagente. Esse período embrionário é onde aqui, na 1ª e na 2ª semana, você teve a fertilização, divisão em zigoto, mórula, blastocisto. Depois você teve a implantação, a formação daquelas membranas aqui, que vão dar a formação da placenta. E você consegue ver todas as diferenciações, as dobraduras desse período embrionário, até você chegar aqui, em 14. Então, com 2 semanas de evolução do período embrionário. Depois, você ainda no período embrionário 3, 4, 5, aqui já na 5ª semana, você já começa a ter, a formação de um feto. Então, tem características que você consegue diferenciar aqui, a parte de cabeça e a parte caudal. Então, é por isso que se eu for calcular a idade gestacional, aí ele começa a fazer a medida da medida crânio, cabeça, nádega aqui, CCM. E depois, na 7ª ou 8ª semana, ele já começa aqui com o chamado período embrionário. Então, você já consegue ver aqui o olho, nariz, a boca, todas as divisões, e tem as características mais compatíveis com o corpo de um ser humano adulto. E o período fetal, você começa aqui 9 semanas, então ele vai completando o seu processo de diferenciação celular
aqui no período entre 20 e 24 semanas, você já consegue fazer a ultrassonografia morfológica. Então, vai avaliar toda a parte externa e vai avaliar toda a formação dos órgãos internos daquele feto. E a partir daqui, ele começa a ganhar peso. Então, para a gente avaliar os processos de crescimento desse neném, a gente começa entre 24 e 28 semanas, porque é o período que o neném ele já está formado e ele só vai agora ganhar peso, ok? A fisiologia fetal. Então, o que compreende a fisiologia? É todo esse período de diferenciação celular, de crescimento daquele feto, onde é importante para você identificar as anormalidades, seu neném sindrômico ou não, e conhecer as estruturas que apresentam malformações. Então, por isso que é importante a realização das chamadas ultrassonografias morfológicas. A primeira entre 11 e 14, a segunda entre 20 e 24 semanas, para você identificar se tem algum tipo de alteração na estrutura, no desenvolvimento desse feto. O sangue fetal. Então, as células sanguíneas, elas vão ser produzidas pela vesícula vitelínica e depois vai ser pelo fígado, depois por baço e medula. Então, ela vai diferenciar aqui esse processo de formação em três tipos de hemoglobina. A hemoglobina chamada embrionária, a hemoglobina chamada fetal e a hemoglobina chamada adulta. Daqui para baixo, essa hemoglobina ela vai ser capaz de transportar adequadamente o oxigênio, permitindo a oxigenação adequada daquele feto. Inicialmente, essas hemoglobinas elas são nucleadas e essa produção de sangue fetal ela pode ser estimulada pela deficiência de ferro. Então, o ferro é que faz o transporte do oxigênio. Se eu não tiver aquele transporte de oxigênio adequado, esse feto ele vai como se entrar em estado de hipóxia e ele pode fazer a produção, iniciar a sua produção ou aumentar aquela produção, tá? Essa questão aqui, diferenciar o tipo de hemoglobina, em três tipos de hemoglobina, em qual idade gestacional, onde é o local de produção, se é uma hemoglobina chamada de GOL1, de hemoglobina A2, isso daqui é importante em questões de provas para serem, não minhas, provas de concurso, de residência para vocês, tá? O sistema cardiovascular. Então, para o sistema cardiovascular, a gente vai também diferenciar aqui, ó, os tipos de nutrição. Então, na primeira semana, a fonte de nutrição ainda vai estar lá na trompa, ainda vai correr o movimento de ciliar da trompa para vir descer o óvulo fecundado e grudar dentro do útero. Então, todo aquele material ali da trompa é que vai ser utilizado para a nutrição daquele zigoto. Depois, na segunda semana, você vai ter uma nutrição pela penetração dos capilares. Depois tem a vesícula vitelínica, que vai ser o responsável pela nutrição. E após a terceira semana, você vai ter a circulação chamada alânfio corial. E o feto em si, ele vai ter a chamada circulação feto-placentária. Então, as trocas existentes entre a placenta é que vão permitir a nutrição daquele feto. Tanto a nutrição quanto a excreção dos produtos produzidos. Então, aqui, ó, essa circulação feto-placentária, ela vai se dar pela artéria uterina, artéria da via umbilical e da veia da via umbilical. Então, lá pela artéria, você vai estar aqui com os resíduos de óxido de carbono, água, ureia e outras substâncias. E aqui você vai estar recebendo
os anticorpos IgG e as vitaminas, as substâncias, bactérias também podem passar por essa via. Então, vai estar recebendo aqui nutrientes e oxigênio, e aqui, ó, ele vai estar liberando as toxinas, tá? Então, são duas vias que vão estar aqui fazendo a troca e a nutrição daquele feto. Se você tiver uma alteração nessas vias de transporte, é aí que aquele feto pode entrar em sofrimento. Então, na doença hipertensiva, você vai ter alteração desses capilares aqui, e esse feto passa a receber menos nutrientes, menos oxigênio, e ele vai entrar em estado de hipóxia e pode evoluir para o óbito dessa gestação, a perda dessa gestação. Eu não escutei. Após as 3 semanas da situação lactocoriônica e a feto placentária a partir de quantas? Aqui, a feto placentária, quando esse feto aqui, ó, já estiver completamente desenvolvido e nutrido, aqui, ó, é que você vai ter a circulação feto-placentária. Então, você pode considerar só aqui entre 6ª semana de gestação. A vesícula vitelínica, ela vai estar aqui, ó, em 5ª semana de gestação. Dizendo que por 5ª semana de gestação, se você fizer uma ultrassonografia e não tiver a vesícula vitelínica, significa que não vai ter desenvolvimento daquela gestação, desenvolvimento do feto. Deixa eu ver mais aqui, ó. Essa placenta, essa desenvolvimento cardiovascular, essa circulação, então é importante a presença dessas 2 artérias e uma veia. Vocês já tiveram aula de pediatria. Então, quando a gente faz a sala de parto, o pediatra, eu não cortei aquele cordão umbilical, então ele vai pegar aquele cordão umbilical, vai olhar se tem as 2 artérias e uma veia. Então, tem alterações que você vai ter uma artéria única, né? Então, isso também prejudica as trocas. Essa circulação, ela vai transportar o oxigênio e os nutrientes da mãe para o feto e o retorno venoso daquele sangue empobrecido e de todos os excretas produzidos para aquele feto. E depois que você tem um corte aqui, o neném nasceu e eu botei essa comunicação, que ela aí passa a não existir mais essa comunicação, e aí você vai ter um neném já adaptado para a vida extrauterina ou não. Por quê? Então aqui, ó, a placenta, ela vai ter a chamada componente fetal e o chamado componente materno. Então, a parte que sangra, que é a chamada de vesícula, é o componente materno. E o resto, que é a bolsa amniótica, que vai estar envolvendo aquele neném, é o chamado de componente fetal. Quando a gente faz um parto, a gente tem que fazer depois a avaliação dessa placenta. A placenta, quando ela vai se desenvolvendo, ela vai formando os chamados cotilédones. Então, é como se você vai pensando num fígado. Quando vocês veem lá na ultrassonografia, você vai dividir o grau de diferenciação dessa placenta em 0, 1, 2, 3. Então, o 0 é quando ele não tem áreas de divisão. O 2 e o 3 é como se você pensasse num cacho de uva que já tem ali as divisõezinhas igual o fígado, já tem suas partes. Quando tem o parto, eu tenho que ver, avaliar se essa placenta saiu toda, se ela está íntegra ou se ficou retenção. Se você observar que ele está íntegra, não fosse um pedaço de fio que você tirou um pedaço ali, então não ficou nada dentro do útero. Entendeu? Pergunta. Eu não sei se entra na geócia, na pediatria, mas tem aquele tempo para você realizar a corda do cordão. Cordão. Você realizar o complemento do cordão.
E na maioria das interações que eu procuro, só aparece lá, teria melhorias em você aguardar mais de 60 segundos para um, mais de 30 para outro, dependendo da idade gestacional e se for pré-termo, se for a-termo. E quais seriam esses benefícios desse método? É porque você pode, se você clampear precocemente, né, você vai diminuir. Aqui não está passando sangue? Então, se eu clampear ele muito rápido, precocemente, é como se esse neném tivesse uma perda sanguínea em relação à placenta e não sangue para o neném. Então, o neném ele vai ficar anêmico, entendeu? Então, é essa em relação. O ideal é que o neném nasceu, aí você vai ficar aqui, ó, no cordão umbilical, e aí você vai sentir a pulsação. Então, você só vai cortar quando ele parar de pulsar, porque passou o sangue todo para a mãe. Outra coisa também é assim, às vezes nós estamos sendo auxiliados por um técnico de enfermagem e não um médico. Então, quando você faz o clampeamento do cordão, às vezes o técnico coloca primeiro o clampe ou uma pinça ou o clampe branco. Vamos dizer que eu sou o neném. Ela colocou o clampe aqui, aí ela faz bem assim, ó. Joga o sangue direto pro neném. Aquele chacoalhar aquilo ali, vão fazer as quebras de hemácia. E aí também pode trazer alterações naquele neném. Então, o ideal é você esperar o clampeamento, né? Assim que parar, que não ter mais a pulsação, aí você vai clampear. Agora vamos dizer por outro lado, no descolamento de placenta. O descolamento abrupto quer dizer que essa placenta, ela saiu daqui abruptamente dessa parede. Então, aqui não está tendo trocas entre a mãe e o útero, então foi interrompida abruptamente. Então, esse neném também parou de receber sangue. Então, ele vai estar anêmico. E aí, aquela mãe nessa área aqui, ela também tem um sangramento aumentado. Nessa área, vamos dizer que eu sou a placenta e aqui o útero. Então, quando eu descolei aqui, essa parede ela também pode estar com sangramento ativo. Então, nesses casos, o ideal é que eu faça um clampeamento mais rápido. Ok? Eu percebo que está um sangramento, eu não vou ficar esperando, vou clampear logo. Por outro lado, também, eu vejo que o neném está hipotônico, o neném não está ativo, o neném não está chorando. O pediatra também não quer que eu fique lá esperando, não. Ele pede o clampeamento para ele já cuidar daquele neném. Ok? Mas o ideal seria um clampeamento tardio. Doença uma paciente soropositiva, uma HIV. Então, o clampeamento ele é precoce, porque você vai diminuir essas trocas para não ter a contaminação daquele neném. Ok? Teve um professor uma vez pediatra que falou pra gente que não era muito bom aguardar muito para não gerar uma congestão do neném e fazer icterícia. Mas seria, tipo, esperar muito pouco tempo. Mais de 1 minuto. Aqui, ó. O clampeamento seria 1 minuto mesmo, você estava esperando. Aqui, ó. O pediatra pegou aquele cordãozinho e ele vai ver ali, ó, 2 artérias e uma veia. Ok? Vamos dizer aqui um outro caso, ó. Ah, porque meu menino vai morrer porque ele está com uma circular de cordão ou ele tem um nó verdadeiro. Então, o neném, quando era pequenininho, ele deu cambalhotas entre si e ele fez um nó naquele cordão umbilical. Quando a paciente entra em trabalho de parto, então ela vai estar empurrando esse neném para aqui para baixo, para ele nascer, encaixando ela aqui. Se eu tenho um nó de cordão, aquele ponto de cordão, ele pode diminuir o fluxo, diminui as trocas, esse neném pode diminuir para uma hipótese. Da mesma forma que a circular de cordão. Só que isso daqui não é indicativo absoluto de realização desse cesariano. Como é que a gente percebe em relação ao parto normal ou em relação à cesariana? Você vai ter alterações da frequência do coração do neném. Então, por isso que a gente
gente não fala assim, que para medir, contar, você tem que ouvir 15 segundos, multiplicar por 4, você vai dar a frequência do coração. Mas no mínimo, você tem que estar ali ouvindo durante 1 minuto. Então, quando a paciente está em trabalho de parto, a gente vai fazer a ausculta, quando ela está contraindo e fora da contração, para você avaliar se está tendo variações. E aí, qual o exame que você vai solicitar? Uma cardiotocografia. Então, que é um mapa, como se fosse um eletrocardiograma, vai dar a variação daquela frequência do coração do neném. E aí você consegue identificar as chamadas DIPs, as desacelerações, que podem ocorrer antes da contração, no momento da contração ou depois da contração. E aí você vai avaliar se está tendo alguma alteração dessa frequência. Essa alteração de frequência pode ser esse ponto aqui, ó. Entendeu? Um ponto de que está tendo uma compressão sobre esse cordão, dificultando essas trocas aqui de nutrição desse feto. Então, essa circulação fetal, ela vai ter os chamados 2 pontos primordiais, chamados de primeiro shunt e de segundo shunt. O shunt é uma via de comunicação. Então, o sangue ele chegou lá na veia umbilical, vai transportar sangue rico em oxigênio e nutrientes provenientes da placenta. Então, a placenta fez as trocas, mandou ali para aquela veia umbilical e esse sangue ele vai chegar no fígado daquele neném. Aí o sangue ele vai sair da veia umbilical, daí ele distribuído para o fígado e para o ducto venoso em direção ao coração. O ducto venoso ele é uma comunicação entre a veia umbilical e a veia cava inferior. Então, quando a gente faz a ultrassonografia morfológica de primeiro trimestre, você avaliou a translucência nucal, que é medida na cabeça do neném, você avalia o ducto venoso, você avalia a artéria uterina direita e esquerda, e para você avaliar o bem-estar, seria uma ultrassonografia de qualidade total. É isso aqui que é a finalidade. Então, determinar se já no início dessa gestação você está tendo alguma alteração. Tendo esse tipo de alteração, é importante a realização da ultrassonografia morfológica de segundo trimestre e pensar também na realização de um ecocardiograma fetal, para ver se essa alteração de ducto ela vai permanecer durante a gestação ou não. Se é um neném com uma propensão a ter uma cardiopatia, então um feto com uma cardiopatia ou uma criança, um recém-nascido com uma cardiopatia, porque a gente vai ver durante o parto qual é a alteração desse ducto venoso, qual a origem, o que é que vai originar esse ducto venoso. Então esse ducto venoso ele vai permitir a condução de sangue oxigenado para o coração daquele neném. No coração, ele vai, eu falo neném, vocês que estão copiando, não coloquem neném, é feto, porque dentro da barriga é feto, depois que nasce, recém-nascido, ok? No átrio direito, ele vai receber sangue com elevada quantidade de oxigênio e nutrientes do ducto venoso e sangue menos saturado proveniente da veia cava, veias hepáticas e remanescentes do sistema coronariano. Então, ele vai ter uma mistura desse sangue aqui no coração daquele feto. O segundo shunt é a via de comunicação vascular, também existente somente na vida fetal. Então, após o nascimento, esse shunt também desaparece. É o chamado forame oval. Faz a comunicação entre os átrios direito e o átrio esquerdo. Se essa comunicação não fechar após o parto, também pode ser um recém-nascido com alguma
cardiopatia. Ele que vai possibilitar a passagem do sangue vindo da veia cava inferior para o lado esquerdo, desde a circulação coronariana e sistema nervoso central. Então aqui, ó, o forame oval, a comunicação entre o átrio direito e esquerdo. O ducto venoso é esse traçado aqui, ó, essa via. Então ele permite a comunicação entre a veia umbilical e a cava inferior. Então permite essa comunicação aqui, ó, entre esses dois sangues, ok? Então, forame oval, a cava, o ducto venoso e a veia umbilical. Então, isso daqui é questão de prova também. Tanto prova de residência, qual é o primeiro shunt? O ducto venoso. O que é que ele permite? A comunicação entre a veia umbilical e a veia cava inferior. Então, o sangue que vem umbilical ele é direcionado para o coração. O segundo shunt é o forame oval, que faz a comunicação entre os átrios direito e esquerdo. Questão de... Para que eu vou avaliar, então, aquele ducto? O ducto é o último passo que altera num processo de hipóxia, de sofrimento do neném. Então, o Gustavo, quando falar em ultrassonografia, ele vai discutir o que a gente chama de centralização fetal. Basicamente, o sangue chega aqui pelo umbigo do feto, vai percorrer o primeiro shunt e o segundo shunt para mandar oxigênio, sangue que carrega o oxigênio para a cabeça do neném, o cérebro. Se eu entro em sofrimento, qual é o que tem que manter mais nutrido? O cérebro daquele neném. Vocês concordam? Então ele vai chamar o que é centralização. Ele vai alterar as resistências, aumentando o fluxo para o cérebro do neném. Centralização. Então, quando a gente faz a ultrassonografia, você vai avaliar o Doppler da umbilical e o Doppler da artéria cerebral. Então, hoje no pré-natal, eu pedi Doppler para duas pacientes. Uma que era diabética e eu pedi o Doppler para uma paciente que a gente estava em avaliação do peso. E se fosse uma paciente também com doença hipertensiva, eu também passo a avaliar a qualidade com esse Doppler. Então, esse Doppler vai ver aqui, ó. Na artéria umbilical, anormal, você aumenta o índice de pulsabilidade, você vai sofrer diástole zero ou diástole reversa. Isso daqui são essas alterações de ondas que vão ser medidas lá pelo ultrassonografista. Aí, você tem uma alteração da artéria umbilical, você vai ter uma dilatação daquela artéria cerebral média, porque ela vai permitir a maior porte de sangue carregando oxigênio para aquele cérebro. O próximo passo vai ser a diminuição do fluxo na contração atrial do ducto venoso. Então, quando o neném chega aqui, ele está em iminência de óbito. Então, o primeiro passo, eu estou acompanhando uma paciente que está com 28 semanas. 28 semanas é um feto que é prematuro. Ele tem uma imaturidade pulmonar. Ela chega lá e eu faço a ultrassonografia e a ultrassonografia fala que ele está em processo de centralização fetal. Eu não tenho que fazer o corticoide. Então, se eu tiver a disponibilidade da ultrassonografia, eu vou prescrever o corticoide, a betametasona, que são 2 doses, e vou acompanhar essa ultrassonografia. Ele centraliza, depois ele faz a diástole reversa, e depois diástole zero reversa, e depois ele vai para a alteração do ducto. Chegou na alteração do ducto,
independente se eu tenha dado tempo de fazer as 2 doses de corticoide, eu vou tirar esse neném porque ele tem o risco de vir a óbito. Entendeu? Então, por isso que é importante o conhecimento para que serve o ducto venoso. Então, ele é a comunicação entre a veia cava inferior, permite a condução de sangue para o coração daquele neném. Se ele começa a alterar, significa que aquele neném já está no prazo máximo de sofrimento dele, aumentando o risco de óbito. Aí a gente vai indicar a resolução daquela gestação. Professora, você pode só repetir a questão do corticoide, como que é? O corticoide é uma medicação que ele vai atuar no pulmão do neném, aumentando a produção do surfactante e aumentando o desenvolvimento, permitindo o desenvolvimento daquele feto ali dentro da vida. Então, se eu vou tirar, ele pode ser realizado até 34 semanas de gestação. Então, ele pode ser prescrito a betametasona, que são 2 doses, 12 miligramas. Então, você faz uma agora e repete a próxima com 24 horas. Ou pode ser feito a dexametasona, que é feito de 6 em 6 horas. Então, eu teria que dar 4 doses. A betametasona tem uma melhor eficácia do que a dexametasona. Então, se eu tenho um neném que é prematuro, interno uma gestação que a paciente teve ruptura da bolsa amniótica e tem uma doença hipertensiva e chegou lá com 200 de pressão, qualquer alteração do bem-estar materno ou fetal que indique que eu vou ter que interromper aquela gestação, eu vou fazer um corticoide. Ok? Aqui, ó. Então, aqui embaixo está a placenta. Então, placenta, veio umbilical, ducto venoso, cavo inferior, átrio direito. Aí aqui, no vermelho, eu tenho sangue com quantidade de oxigênio. Aqui, lá, eu não falei do forame, então lá no forame oval, você vai ter a comunicação dos 2 sangues. Então, aqui, átrio direito passa pelo forame, chegando ao ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo esquerdo, artéria da cabeça e membros anteriores daquele neném. Então, átrio direito passa para o ventrículo direito, artéria pulmonar, ducto arterioso, aorta, artérias umbilicais, volta aqui para a placenta. Então, aqui na placenta é onde eu vou ter a renovação daquele sangue, as trocas. O vermelho vai ser o sangue que está rico em oxigênio e o azul, baixa quantidade de oxigênio e grande quantidade de CO2. Ok? Circulação neonatal. Então, depois que o neném nasce, aquela circulação feto-placentária, aquela unidade feto-placentária, ela vai desaparecer. E aí, a gente vai ter alterações para permitir que o pulmão ele torne-se funcionante. E aí, quais são essas alterações? Aquele forame oval, aquele ducto arterioso e o ducto venoso e os vasos umbilicais, eles vão se tornar inoperantes, mas eles vão propiciar a contração deles, é que vai fazer o desenvolvimento de outras partes. Então aqui, ó, as artérias umbilicais, elas se contraem para evitar a hemorragia daquele recém-nascido. O esfíncter do ducto venoso, ele vai se contrair e vai fazer o ligamento venoso do fígado. A veia umbilical, ela regride, formando o ligamento redondo do fígado. Aumentando a pressão no átrio esquerdo, a pressão vai se elevar e aí fecha o forame oval. Se esse forame oval não fechar, então você vai ter as comunicações intraatriais. Então, aqueles nenéns com alguma alteração cardíaca, que pode ocasionar o óbito ali, tá? Então, é importante a realização do ecocardiograma durante a gestação
de doenças, por exemplo assim, a diabetes, as principais alterações que vão desenvolver são alterações cardíacas. Então é importante que você oriente aquela gestante a fazer um ecocardiograma fetal para identificar algum tipo de alteração, ok? Então aqui, ó, após o parto, aquela comunicação que você tinha aqui, ela não mais existe. Então você tem a formação de uma válvula, né, que vai permitir esse fechamento do forame oval. Você tem aqui o ligamento redondo do fígado, derivado da veia umbilical. Aqui você tem o ligamento venoso, derivado do ducto venoso. E aqui em cima o ligamento arterioso, derivado do ducto arterioso. Então, essas partes, essas alterações, elas são importantes para que esse coração, para que esse pulmão desse recém-nascido possa funcionar adequadamente. Então, permitindo essas trocas, tá? Eu sei que essa aula é pesada. O que vocês não podem esquecer? A idade gestacional lá na frente, como é que eu calculo? Eu dei uma pincelada boa para vocês. Qual a importância da primeira ultrassonografia? O que é uma circulação feto-placentária? Que existem as diferenças entre as hemoglobinas daquele feto, o que é um shunt, quais são os shunts, o primeiro e o segundo, que tipo de o que eles comunicam e qual tipo de sangue passa neles, ok? Isso daí é o importante dessa aula. Sistema imunológico. O sistema imunológico, ele também é legal a gente entender quando a gente vai estudar as chamadas infecções congênitas. Por quê? Os anticorpos que são produzidos pela mãe, eles começam a ser transferidos para aquele feto a partir de 16 semanas. Já os anticorpos IgM, eles não são transferidos da mãe para o feto, porque eles não têm a capacidade de atravessar a placenta. Então, quando a gente vai estudar essas doenças, a gente pode indicar, você vai ter que saber se aquele feto sofreu alterações, se ele está infectado ou não. Quando eu tenho até 16 semanas, eu posso fazer uma biópsia de vírus corial, ou eu posso fazer a coleta de líquido amniótico, e lá naquele líquido amniótico eu vou avaliar se eu tenho a presença do anticorpo IgM. Se eu tenho a presença do anticorpo IgM e eu tive uma gestante que deu toxoplasmose IgM reagente, e esse IgM está presente ali no líquido amniótico, deduz que esse feto está no risco de contaminação pela toxoplasmose. Vocês entenderam? Então é importante saber que o IgG é transferido para o feto e o IgM não atravessa a placenta. Se presente naquele líquido amniótico, aí é avaliar uma suspeita de infecção congênita. Quais são as principais? Rubéola, citomegalovírus e toxoplasmose. Sistema respiratório. O sistema respiratório, ele vai dar 5 semanas de gestação até 8 anos. Eu tinha falado 5 anos. Então, corrigindo, até 8 anos. Então, período embrionário, onde você vai de 26 a 28 dias. Então, a formação do chamado botão pulmonar. Período pseudoglandular, onde a respiração fetal não é possível. Período canalicular, onde vai de 16 a 26 semanas. Você tem uma respiração limitada. Por que isso daqui é importante? Porque se eu tiver uma
uma paciente que teve uma perda gestacional com 21 semanas, 22 semanas, o Ministério recomenda não fazer nada. Um dos fatores está associado à respiração, porque é uma respiração que está de não possível até uma respiração limitada. Então, por mais que o pediatra, ali a boquinha, as estruturas do neném são tão pequenas que vai ser difícil ele passar o tubo para permitir uma respiração pelo respirador. E as trocas é um pulmão que ainda não está compatível com a vida. A partir do momento que vai aumentando a idade gestacional, você vai ter um desenvolvimento dos alvéolos e aí você vai permitir essas trocas. Você que me perguntou do corticoide. Então, o corticoide nós podemos fazer a partir das 26 semanas, onde você já tem aqui os alvéolos primitivos, e aí você vai dar aquele corticoide, ele vai permitir a formação de surfactante, esse surfactante vai permitir essa expansão pulmonar e não o colabamento daqueles alvéolos. E aí você já tem um feto que é possível de sobreviver após 26 semanas. Nossa neonatologia do Hospital do Oeste, nós temos relatos de neném de 26, mas nossa sobrevida ela é melhor se a gente tirar uma gestação pelo menos acima de 28 semanas. Nossa estrutura. Unidades como o USP, grandes maternidades em São Paulo, tem relatos sim de fetos que sobreviveram gestações a partir de 24, 25 semanas. O que a gente tem que perceber que, quando eu falei lá no início da aula sobre o desenvolvimento, essa aqui, ó. Eu estou aqui com uma gestação entre 20, 22, 24 semanas. Então, são muitas estruturas que estão em processo de formação, de diferenciação. Então, quanto mais precoce essa gestação antes de 28 semanas, mais risco de alterações ao longo da vida. Então, alterações neurológicas, desordens metabólicas, dificuldade de andar, falar, entendeu? E a partir depois de 28, 29, 30 semanas, é um feto mais propício ao nascimento, menos sequelas que ele vai desenvolver. Ok? Eu falo isso porque eu já falei para vocês que eu sou mãe de um prematuro, né? E são coisas assim que quando você entra numa neonatologia, você fica vendo se ele tem estímulo à sucção, se ele está tendo estímulo quando você faz assim na incubadora, entendeu? Porque você quer perceber se seu filho vai ouvir, seu filho qual o estímulo que ele está recebendo ali. Porque você fica com medo de sequelas, tá? As mães, o que a gente percebe lá no hospital é que você indica, eu estou perdendo líquido, tira logo esse menino. Eu estou com 30 semanas, tem neonatologia, tira logo esse menino. Mas elas não percebem as sequelas a longo prazo de um neném prematuro. Então, desde ser desenvolvimento neurológico, todos os desvios do comportamento, até o diabetes, a obesidade, as cardiopatias, tá? Então, as alergias, todas as dificuldades de crianças prematuras. Aqui, ó. Então, com 4 semanas, você vai ter aqui o broto. Então, vai ter a evolução do processo. É como se fosse o desenvolvimento de uma árvore e todas as suas raízes. Então, braqueia, aqui os lóbulos superior, direito e esquerdo, até você chegar aqui no período alveolar, onde você tem já os bronquíolos terminais e você vai permitir as trocas gasosas adequadas para aquela criança no pós-parto, tá? Então, esse sistema respiratório, ele é importante, a produção dos surfactantes, que eu já falei para vocês.
Então, esse surfactante, ele vai diminuir essa tensão entre o alvéolo, evitando aquele colabamento daquele alvéolo, então permitir a respiração normal. Então, essa respiração, como é que ela vai funcionar? Antes do nascimento, os pulmões eles estão cheios de líquido. Então, por isso que é importante o trabalho de parto, o parto normal. Porque quando ele está ali no trajeto do canal do parto, ele vai ter como se fosse apertar aquela caixa torácica, e isso permite até a saída desse líquido daqueles pulmões. Então, um neném, um recém-nascido que nasce de um parto normal, ele em relação à parte respiratória, ele se adapta melhor do que um recém-nascido de uma cesárea. E por isso que a indicação de uma cesariana eletiva, quando a paciente não está em trabalho de parto, o ideal é que seja realizado a partir de 39 semanas, onde o risco dele ter essas dificuldades de adaptação fisiológica à respiração, ele é menor. Então, vocês devem ter estudado na pediatria a síndrome da membrana hialina. Então, se você tira precocemente, maior risco de adaptação a essa respiração pós-parto. Então, esse fluido pulmonar, ela é levado para o líquido amniótico. Você vai ter movimentos respiratórios antes do nascimento e após o parto, você vai ter esse surfactante e aqueles pulmões vão inflar, não vão estar colabados, e aí permite uma respiração normal, fisiológica. Sistema nervoso central. Desse processo de formação do sistema nervoso central, o que eu não quero que vocês esqueçam são essas duas linhas aqui, ó. Formação do tubo neural e fechamento do neurótipo anterior e posterior. O primeiro, porque você vai estar pensando na translucência nucal. Translucência nucal é essa medida aqui, ó, na nuca do neném. Então, um neném normal, essa medida, ela não é espessada. É essa relação aqui, ó. No neném com especialmente aumento da translucência nucal, então tem essa separação aqui. E aí, ele vai ter um risco maior para alterações cromossômicas. A principal é a síndrome de Down. Se eu fizer uma ultrassonografia morfológica entre 11 e 14 semanas, vai estar medindo essa translucência nucal. Se alterada, essa mãe deve ser orientada, ela é que vai decidir a fazer a biópsia de vilo corial para avaliar o cariótipo desse neném. Na Europa, a principal ultrassonografia a ser realizada é a ultrassom morfológica de primeiro trimestre, porque permite o aconselhamento genético de exames alterados. Se ela fizer e der uma síndrome de Down, por exemplo, ou qualquer outra síndrome, ela vai ser encaminhada a um pré-natal especializado, onde vai ser orientada a interrupção da gestação. Se ela desejar a interrupção, faz-se a interrupção. Se ela não desejar a interrupção, ela vai ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar, ok? Não sei qual a opção religiosa de vocês, mas não sou contra. Eu sou contra o desapego, né, quando tem uma criança com algum tipo de alteração e que é largada, deixada no hospital. Entendeu? Então, a família precisa ser preparada para a alteração que vir. Se ela optar por manter a gestação, ela vai ter psicólogo, acompanhamento, aquela criança vai ter fisioterapeuta, fisiologista, fazer os exames necessários. Ok? Então, não critico a opção de ninguém e não espero ser criticado. Eu sou um pouquinho mais racional. Porque eu acho que mãe e pai, a gente só se transforma na hora que a gente vê o neném.
A gente deseja, sonha e tudo, mas a gente é mãe e pai na hora que a gente pega no colo. Muda, é completamente diferente a visão. E aqui, em relação ao fechamento do neurótico anterior, você vai ter alterações chamadas meningocele, meningoencefalocele e meningohidroencefalocele. Então, dependendo quais alterações na formação da cabeça, da meninge daquele neném. Ou você vai ter a formação da chamada espinha bífida ou da chamada meningocele, mielomeningocele. Então, nessas daqui você vai ter um rompimento da estrutura da pele, aqui, ó, que vai estar protegendo essa medula. Ela vai estar exposta aqui, a pele vai estar aberta, então vai estar exposta. Nós temos dois grandes pesquisadores brasileiros, que é chamado Denise Pedreira e Fábio Peralta. Fábio Peralta é um professor de ultrassonografia do curso CETROS em São Paulo, também dá aula na USP, mas ele tem um programa onde ele faz cirurgia de correção de espinha bífida e mielomeningocele dentro da barriga. Então, abre o útero, tá? E faz a cirurgia daquele nenenzinho, daquele feto, vou corrigir as palavras, tá? Para isso, tem a idade gestacional, tem que ter uma idade gestacional precoce, a avaliação das medidas daquele feto, medidas das alterações da paciente que precisam ser avaliadas. Faz pelo SUS, tá? Então, e tem um reconhecimento mundial. E a técnica também da Denise Pedreira tem um reconhecimento mundial dessas cirurgias, tá? Poderia repetir os defeitos do neurótico anterior? O anterior, meningocele, meningoencefalocele e meningohidroencefalocele. Mas os mais importantes é aqui do neurótico posterior, a espinha bífida e a mielomeningocele. Daí, nesse slide aqui, eu esqueci de falar o uso do ácido fólico. Então, o uso do ácido fólico, a intenção é atuar principalmente aqui na formação do sistema nervoso central, evitando essas malformações. Então, ó, como vocês veem, a formação terceira a quarta semana de gestação. Preconiza-se o uso do ácido fólico para um casal que quer gestar, que seja iniciado 3 a 4 meses antes de engravidar. Porque quando eu faço o teste de gravidez, que ele vai dar lá positivo, já passou do período de formação do sistema nervoso central. Ok? Então, por isso que é importante o uso do ácido fólico bem antes de engravidar, tá? E aí ele vai ser mantido até 12 semanas de gestação. Para a colega que me perguntou do líquido amniótico, saiu, né? Saiu. Então, aqui, ó. No sistema digestivo, nós vamos ter com 4 semanas a formação do intestino primitivo. E aí vai ser decorrente da parte dorsal da vesícula vitelínica. Então, a gente viu lá no início que a vesícula vitelínica ela é importante na nutrição daquele embrião. Esse feto, ele vai ter mecanismos, movimentos de deglutição. Então, ele vai engolir aquele líquido amniótico entre 10 e 12 semanas de gestação. Esse fluido que vai ser engolido e eliminado, porque ele vai estar fazendo xixi depois do desenvolvimento do sistema dele renal, né? Então, ele vai ter a regulação daquele líquido amniótico. Então, a avaliação da ultrassonografia morfológica para avaliar a bexiga e o rim também é importante.
porque você pode ter uma diminuição da quantidade de líquido em fetos que são sindrômicos. Tem alterações da formação do rim e da bexiga. E não uma diminuição da quantidade de líquido causada por um rompimento de bolsa amniótica. Por que esse líquido é importante? Pensa que eu sou o feto e essa sala aqui é o útero. Então, eu consigo nadar aqui dentro, tá? E esse líquido, ele vai proteger esse feto. Então, assim, se eu tiver um trauma abdominal, para eu não causar as lesões naquele feto. Só que vamos dizer que essa produção esteja diminuída ou que eu tenha um rompimento da bolsa amniótica. Então, eu vou ter uma diminuição desse líquido. Essa parede, ela começa a colabar sobre o feto. E quando ele começa a colabar, ela vai estar formando o que a gente chama de bridas. Então, se a membrana que envolve o neném, a membrana amniótica, chegar aqui no meu braço, ela vai estar colabando. Então, eu posso nascer com malformações nesse braço, alterações decorrentes da quantidade de líquido. A parte pulmonar. Então, eu falei para vocês que aquele pulmão está em processo de desenvolvimento. Então, eu posso fazer aqui, ó, uma hipoplasia, porque o meu pulmão, ele não vai expandir, ele vai estar aqui encarcerado pela quantidade de líquido que vai estar fazendo pressão. Então, o que é o mecônio? O mecônio, ele é um conteúdo intestinal desse líquido que foi deglutido, produtos de secreção, formado por células fetais, lanugem, cabelo, vermes. Então, todo aquele material que o neném teve os movimentos de deglutição, ele engole e aí esse vai estar no intestino daquele neném. Tem uma substância que faz, chamada de biliverdina, que vai dar o aspecto verde, né? Que pode ser um mecônio chamado mecônio fluido, ou pode ser um mecônio espesso, tipo como se eu fosse um incrível Hulk. Na primeira produção, você vai ter uma peristalse daquele intestino, e aí essa peristalse ela vai ocorrer mais próximo do termo. Eu falei idade gestacional, 40 semanas. Então, 40, 41, aumento o risco da produção do mecônio. E o segundo momento de produção do mecônio é quando ele entra em hipóxia. Então, lá aquele neném que começou a alteração do ducto venoso, centralizou, diastolizera, alteração do ducto venoso, aumenta a peristalse intestinal e aumenta a liberação daquele mecônio. Aí, esse mecônio também, além de aumentar a peristalse, relaxa o esfíncter anal, ele começa a fazer cocô, né? E aí, ele vai também provocar um gasto respiratório. Então, ele começa também, é como se o feto tentasse respirar. Quando ele respira, ele vai aspirar aquela secreção que está no líquido amniótico e vai causar uma pneumonite química, uma obstrução das vias aéreas, disfunção do sistema produtor do surfactante, e o surfactante é que evita o colabamento, e aí ele tem uma hipertensão pulmonar, uma disfunção respiratória que pode evoluir para o óbito ou não. A gente tem um aparelho utilizado chamado de amnioscópio. Então, quando a paciente está em trabalho de parto e ela tem uma dilatação, você vai colocar essas velas, são velas transparentes de vidro, na vagina da paciente. Aqui você vai apertar o botão e vai vir uma luz. Essa luz, ela passa por aqui e ela vai estar iluminando essa área da dilatação aqui. Então, você consegue avaliar a coloração desse líquido. Então, se ele é amarelo esverdeado, se ele é fluido, se ele é mais espesso,
ou no caso de uma paciente que você esteja pensando em óbito fetal, esse líquido, ou descolamento, esse líquido ele vai estar sanguinolento. Então, esse é o neném incrível Hulk, tá? Então, tem aquele líquido impregnado de líquido meconial. Então, isso daqui vai gerar um sofrimento, uma aspiração do mecônio, vai ter uma inflamação e uma inativação do surfactante. Eu posso ter um neném aqui bonito, 4 quilos, e que vai ter uma síndrome, uma disfunção e pode ser PC para a vida inteira. Ok? Então, obstetrícia, a arte de estar ao lado é da gente avaliar esses pequenos detalhes. Por isso que quem passa no pré-natal comigo, toda vez eu fico perguntando para a paciente e deixo bem claro a data provável de parto, 40 semanas é tal dia. Se você completar 41 semanas e o neném não tiver nascido, tem que procurar o atendimento na maternidade para ser internado. Seu neném não pode passar de 41 semanas, porque aumenta esse mecanismo de produção do líquido meconial e aumenta o risco de óbito. Ok? Professor, quando essa parte de indução de parto, 41 semanas, 42, a indução do parto geralmente ela é normal ou tem cesariana? Você tem a utilização de 2 medicações, a ocitocina e o misoprostol. O misoprostol, ele vai atuar no colo do útero. Então, ele vai, o mecanismo de como vai absorver mais líquido e aquilo vai propiciar a dilatação, o amolecimento do colo do útero. Indiretamente, o misoprostol também causa contrações uterinas. Se comparado à ocitocina, são contrações irregulares. Mas ele, causando a contração, acaba empurrando o menino para baixo. Então, desencadeia o trabalho de parto. Então, quando ela chega com 41 semanas, a gente vai avaliar a paridade. Tem partos normais anteriores, foi normal ou cesariana. O misoprostol, quando ele foi iniciado, só poderia utilizar em pacientes ou sem filhos, sem parto, ou que tiveram partos normais. A gente não utilizava ele em pacientes que tiveram cesariana, porque aumento de rotura uterina naquela área da cicatriz cesariana anterior. Hoje já se permite o uso do misoprostol em pacientes com cesariana anterior acima de 5 anos. Todos os obstetras que trabalham comigo no Hospital do Oeste, a gente não utiliza, porque você tem um risco maior de rotura. Então, se 41 semanas cesariana anterior, vai para cesárea. 41 semanas parto normal anterior, a gente vai fazer o exame chamado cardiotopografia. A cardiotopografia vai avaliar o bem-estar, né? Se tem sinais de hipóxia ou não. Se tiver sinais de hipóxia, vai para cesariana. Se não tiver sinais, vai para a indução do parto. Além disso, a gente utiliza os chamados índices de Bishop, que é a avaliação da dilatação daquele colo, se é um colo que está centralizado posterior e a descida da apresentação. Tudo no toque você consegue avaliar isso. E aí você vai ver o índice de Bishop, se é mais para ocitocina ou é um índice de Bishop mais para o uso do misoprostol. Ok? Eu vou dar essa aula para você. Aqui no aparelho urinário. Então, eu falei já em líquido amniótico, e aí esse líquido amniótico, ele também vai ter excretos e também vai ter que eliminar aquele líquido que ele declute. Então, com 9 semanas de gestação, você tem a produção da urina, que é indecorrente do líquido amniótico que é deglutido. Esse líquido, essa urina que é produzida por esse feto, é que vai manter aquele equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico. Então, vai permitir a eliminação daqueles catabólicos, de tudo aquilo que é produzido por aquele feto. E aí, você pode ter
alterações no rim desse neném, tá? É um rim que está mais aumentado de tamanho, uma hidronefrose, rim policísticos, que são os rins associados a síndromes, tá? Então, os rins com alterações vai causar uma diminuição na produção daquele xixi. Então, o líquido amniótico também vai estar diminuído, ok? Sistema urogenital. Na aula passada, eu também falei em produção de testosterona, de ductos de Miller, tudo isso faz parte dessa diferenciação fenótipa daquele ser. Então, as gônadas, a partir de 7 semanas, sob a atuação da testosterona, você vai ter a diferenciação do sexo masculino e feminino. Então, o sexo chamado cromossômico. Então, masculino XX, feminino XX. Com 12 semanas, você vai ter a característica da genitália externa. Então, desenvolvimento do pênis ou da vagina. E aí você vai ter as diferenciações em relação ao sexo. Então, o gênero gonadal é o homem que vai ter o testículo, a mulher que vai ter os ovários ou o hermafrodita, né, que vai ter alterações dos dois aí. O gênero fenotípico, então a mulher vai ter o desenvolvimento dos ovários, vulva, vagina, útero, tubas, e o homem, testículo, pênis e próstata, tá? E o gênero psicológico. Então, a mulher que tem o desejo por homens e o homem que vai ter o desejo pela mulher. Eu ainda acredito que as alterações em relação ao transgênero, né, as diferenciações homossexuais, bissexuais, na minha opinião de ginecologista, está associada a algum processo de diferenciação aqui, tá? Então, isso explicaria porque uma criança tem características de gostar, um menino de gostar de um menino e a menina gostar de menino, tá? Então, na minha, eu acho que isso ainda vai ter explicações mais biológicas desse processo, tá? E aqui, nesse dado, é importante que a gente pode fazer o DNA fetal a partir de 8 semanas de gestação, a coleta de sangue materno, e aí você dá o sexo, se é um feto masculino ou se é um feto feminino. Então, em gestações únicas, se você tem a presença da sequência Y, vai ser o masculino, e a ausência do Y vai ser o XX, então vai ser o feminino. E nas gestações gemelares, a ausência de sequência do Y, fetos femininos, e se tem a presença do Y, você pode afirmar que um dos sexos vai ser masculino. E não dizer necessariamente que os dois são masculinos, tá bom? Então, um deles vai ser masculino. Então, isso daqui é muito utilizado para aquelas pessoas que querem fazer o chá revelação, tá? Porque através da ultrassonografia, de ultrassonografistas experientes, a literatura fala em 12 semanas de gestação para você confirmar o sexo, tá? Quando vocês forem estudarem, eu estudei pelo Zugaibe, mas também fiz essa aula, toda a matéria, tá, da metogênese e da célula sistema da UFIS. Então, eu achei que eles foram mais fáceis na linguagem de estudos do que o Zugaibe. Quando vocês forem olhar o Zugaibe, tem muitas coisas que eu não falei na aula, tá? Que eu acho que não é importante para vocês que estão na graduação. Eu procurei dar aula o mais próximo da realidade. Então, alteração de ducto venoso, os dois chantes, alteração do forame,
oval, se ele fechou ou não, que vai ser destinado às cardiopatias. O sexo que a gente pede, o sexo, falar do mecônio, a produção do mecônio. Então, trazer a obstetrícia mais palpável para a vida de vocês. Ok? Semana que vem, eu não vou dar aula de manhã na minha prática, mas à tarde eu vou estar na aula aqui com vocês. Como eu falei no início, vou colocar